Às vezes, a sensação de cansaço vai muito além do corpo físico. É um peso que se instala na alma, uma exaustão que não se resolve com uma boa noite de sono. Você olha para trás e vê uma estrada longa, cheia de obstáculos, batalhas silenciosas e lágrimas que ninguém viu cair. Parece que você está lutando a mesma guerra há anos. Os cenários mudam, as pessoas mudam, mas a essência da luta parece permanecer a mesma. E a pergunta que ecoa no silêncio do seu quarto, quando as luzes se apagam, é sempre a mesma. Até quando? Até quando essa provação vai durar? Até quando terei que ser forte o tempo todo? Até quando a promessa vai parecer apenas uma miragem distante? Eu sei que você se sente assim. Eu sei que, para quem carrega o chamado de escolhido, o tempo parece passar de uma forma diferente. Enquanto os outros parecem conquistar as coisas com facilidade, para você, cada passo exige uma fé sobrenatural. Para você, o caminho é estreito, a porta é apertada e o processo de refinamento parece eterno. Mas eu estou aqui hoje para trazer uma mensagem que vai mudar a frequência do seu coração. Eu preciso que você respire fundo agora e abra os seus ouvidos espirituais, porque o que vou lhe dizer não é apenas uma palavra de conforto, é uma chave de libertação. A luta que pareceu eterna, essa batalha que se arrastou por estações e anos, está programada para terminar de repente. Há um mistério espiritual profundo na palavra de repente. A mente humana é linear. Nós pensamos em processos, em degraus, em uma evolução lenta e gradual. Nós olhamos para a nossa situação atual e calculamos quanto tempo levaria para sair do buraco e chegar ao topo. E a matemática humana nos diz que vai demorar muito. Mas o reino espiritual não opera na lógica da matemática humana. Deus é especialista em rupturas de tempo. Ele é o Senhor do de repente. Quando você estuda as grandes histórias de redenção e vitória, você percebe um padrão. A preparação é longa, o teste é demorado, o silêncio é ensurdecedor, mas a virada de chave é instantânea. Pense no bambu chinês. Durante 5 anos, nada acontece na superfície. A semente é plantada, regada, cuidada, mas não há nenhum broto visível. Se você olhasse apenas para a terra, diria que o esforço é inútil, que nada está acontecendo, que o tempo foi perdido. Mas debaixo da terra, uma rede complexa e robusta de raízes está sendo formada. Está sendo criada uma base capaz de sustentar algo gigante. E então, no 5º ano, em questão de poucas semanas, aquele bambu cresce até 25 metros de altura. O crescimento visível foi repentino, mas a preparação invisível foi eterna. Você é como esse bambu. O que você chamou de atraso, o céu chamou de enraizamento. O que você sentiu como estagnação, Deus estava usando como fundação. E é aqui que tudo começa a fazer sentido de uma maneira nova para você. A razão pela qual a sua luta tem sido tão longa não é porque Deus esqueceu de você ou porque você falhou demais. A duração da batalha é proporcional ao tamanho do destino que você carrega. Ninguém constrói alicerces profundos para levantar uma cabana pequena. Se a escavação na sua vida foi profunda, se a dor foi intensa, se a espera foi longa, é porque o que Deus vai levantar sobre a sua vida é uma torre alta, visível e inabalável. O inimigo sabe disso. A resistência que você enfrentou não foi um sinal de rejeição, foi um sinal de importância. Você foi combatido porque carrega algo precioso. E essa luta longa, que parecia não ter fim, estava apenas preparando a sua estrutura para suportar o peso da glória que está prestes a ser derramada. Mas existe um segredo que poucos percebem sobre o momento exato da virada. Geralmente, o momento imediatamente anterior ao milagre é o momento de maior pressão. É a hora mais escura da noite, pouco antes do amanhecer. Você já notou como as coisas parecem ter ficado mais difíceis ultimamente? Como se todas as áreas da sua vida estivessem sendo sacudidas ao mesmo tempo.
financeiro, emocional, relacionamentos, saúde. Isso não é coincidência. Isso é o sinal de que o ciclo está se fechando. Quando uma mulher está em trabalho de parto, as contrações mais dolorosas e mais frequentes acontecem justo antes do nascimento. A dor não aumenta para matar, a dor aumenta para expulsar o novo que está chegando. Se a pressão aumentou sobre você, não desista agora. Você está na transição, o de repente está na porta. Vamos olhar para a história de José. Imagine a mente de José na prisão. Ele recebeu uma promessa em sonhos quando era adolescente. Ele viu estrelas se curvando, viu grandeza, mas a realidade da vida dele foi o oposto exato da promessa. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado, jogado em uma masmorra esquecida. Anos se passaram, não dias, não semanas, anos. Imagine acordar todos os dias naquele lugar úmido, escuro, sem esperança, sabendo que você é inocente, sabendo que Deus lhe mostrou um futuro brilhante, mas vivendo um presente miserável. A luta de José parecia eterna. A rotina da dor parecia que nunca mudaria. Então, amanheceu um dia que parecia igual a qualquer outro. José acordou na prisão, sem saber que aquele seria o último dia dele naquele lugar. Ele não recebeu um aviso prévio de 2 semanas. O anjo não apareceu na noite anterior para dizer: arrume suas malas. Nada mudou até que, de repente, tudo mudou. O faraó teve um sonho. Ninguém conseguia interpretar. Alguém se lembrou de José. Guardas correram até a masmorra. A Bíblia diz que o fizeram sair apressadamente. Ele se barbeou, trocou de roupa e foi levado ao palácio. Em questão de horas, José passou de prisioneiro esquecido a governador da nação mais poderosa da terra. De manhã, ele era um presidiário. À noite, ele usava o anel do rei. A luta, que durou 13 anos, terminou em um único dia. O processo foi lento, mas a promoção foi repentina. É isso que Deus quer que você entenda hoje. Você não precisa ver os sinais físicos da mudança para que a mudança esteja acontecendo. Deus trabalha nos bastidores, movendo peças, inquietando pessoas, criando situações, sonhos e oportunidades que você nem imagina, apenas para alinhar o momento do seu de repente. Você pode ir dormir chorando hoje, sentindo que nada mudou, e acordar amanhã com o telefonema, a notícia, o encontro que vai dividir a sua vida entre o antes e o depois. Mas há algo ainda mais profundo que precisamos tocar. Algo que muitas vezes impede o escolhido de receber essa virada. É a postura do coração durante a espera. Quando a luta se prolonga, o perigo é o nosso coração ficar doente de esperança adiada. A Bíblia diz que a esperança que se adia adoece o coração. Começamos a ficar cínicos. Começamos a duvidar se realmente ouvimos a voz de Deus. Criamos uma carapaça de proteção para não nos decepcionarmos mais. Paramos de sonhar para não sofrer. E essa postura de sobrevivência pode, paradoxalmente, bloquear a sensibilidade que precisamos para o novo tempo. Deus não quer que você apenas sobreviva até a promessa chegar. Ele quer que você permaneça vivo por dentro. Ele quer que você mantenha a chama do altar acesa, mesmo quando não há lenha visível. A fé não é sentir que vai dar certo. A fé é decidir que Deus é fiel, independentemente do que os meus olhos veem. E é curioso, porque muitas vezes o de repente de Deus acontece quando finalmente soltamos o controle. Enquanto estamos ansiosos, tentando forçar portas, manipulando situações para fazer a promessa acontecer na nossa força, parece que tudo trava. Mas quando chegamos naquele ponto de rendição total, onde dizemos: Senhor, se acontecer, glória a Ti. Se não acontecer, Tu continuas sendo Deus. É nesse lugar de descanso que o sobrenatural encontra espaço para agir. Pense em Davi. Ele foi ungido rei ainda menino na casa de seu pai. O profeta Samuel derramou o azeite sobre a cabeça dele.
A promessa foi feita, o destino foi selado. Mas no dia seguinte, Davi não foi para o trono. Ele voltou para o pasto para cuidar das ovelhas. E não foi por pouco tempo. Davi teve que enfrentar leões, ursos, a inveja de seus irmãos e depois a perseguição insana do rei Saul. Davi teve que viver em cavernas, fugindo como um criminoso, mesmo sendo o rei escolhido. A luta parecia eterna. Houve momentos em que Davi chorou até não ter mais forças. Ele escreveu salmos perguntando: "Até quando, Senhor, te esquecerás de mim para sempre?" Você se identifica com Davi? Você sente que tem uma unção, um talento, um chamado, mas as circunstâncias te empurram para cavernas e desertos? Você vê pessoas com menos capacidade ocupando lugares que pareciam destinados a você? Isso é parte do treinamento do escolhido. Deus não entrega tronos para quem não venceu desertos. O trono sem o deserto produz tiranos. O trono depois do deserto produz reis, segundo o coração de Deus. A demora não foi negação. A demora foi a forja do caráter de Davi. E quando o tempo se completou, a coroa veio. Saul caiu e o caminho se abriu. O que parecia impossível e distante tornou-se realidade histórica. A luta acabou e o reinado começou. E aqui entramos em um ponto crucial que você não pode ignorar. Existe um sinal específico que antecede o fim da luta, um sinal que muitos confundem com derrota. É o silêncio absoluto de Deus. Sabe aquele momento em que você ora e parece que o céu é de bronze? Você busca uma palavra, um sinal, um sonho, e nada acontece. Apenas silêncio. Muitos entram em desespero nessa fase, achando que Deus os abandonou. Mas lembre-se da sala de aula. Quando o professor está ensinando, ele fala. Mas quando ele aplica a prova, ele fica em silêncio. O silêncio não significa ausência. O silêncio significa que você está no dia da prova. E a prova é o último estágio antes da aprovação e da mudança de nível. Se Deus está em silêncio na sua vida agora, se você sente que está lutando sozinho, tenha bom ânimo. O mestre está na sala, observando como você aplica tudo o que aprendeu nos anos de deserto. Ele está vendo se você vai manter a integridade, se vai continuar tratando bem as pessoas mesmo estando ferido, se vai continuar ofertando mesmo na escassez, se vai continuar adorando mesmo na dor. Essa é a prova final. E a aprovação nessa prova é o gatilho para o de repente. O fim da sua luta não virá como uma evolução lenta da sua dor diminuindo aos poucos. Muitas vezes, a cura e a restauração vêm como uma onda que quebra na praia. É uma intervenção divina. Veja o caso de Jó. A Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó. Mas quando isso aconteceu quando Jó orava pelos seus amigos. No meio da sua própria dor, no auge da sua própria perda, Jó decidiu interceder pelos outros. Ele tirou os olhos do seu próprio umbigo e olhou para a necessidade do próximo. Foi uma chave espiritual poderosa. E a Bíblia diz que o Senhor restaurou em dobro tudo o que Jó tinha perdido. Não diz que Jó trabalhou 40 anos para recuperar. Diz que o Senhor restaurou. Foi uma ação soberana. O que foi roubado por anos foi devolvido com juros divinos. Você precisa entender que o tempo de Deus é remidor. Ele tem o poder de acelerar o tempo. Ele pode fazer em um mês o que você levaria 10 anos para construir. Ele pode te colocar em salas e conexões que sua qualificação humana jamais conseguiria. O de repente de Deus é a aceleração divina compensando os anos de atraso. A Bíblia diz em Joel: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Note que ele não diz que vai restituir os bens apenas. Ele diz que vai restituir os anos. Como se devolve o tempo? Dando a você uma colheita tão abundante e uma alegria tão profunda que fará com que os anos de dor pareçam um breve momento comparados à grandeza da glória presente.
Mas enquanto esse dia não chega, e ele pode chegar hoje ou amanhã, o que você deve fazer? Qual deve ser a sua postura enquanto o de repente está sendo preparado? A resposta é ocupação. Não espere passivamente. Espere ativamente. Continue semeando. Continue se aprimorando. Se José tivesse ficado amargo na prisão e se recusado a interpretar os sonhos do padeiro e do copeiro, ele nunca teria chegado ao faraó. Ele serviu dentro da sua dor. Ele usou o dom dele mesmo no lugar mais improvável. Faça o que suas mãos encontrarem para fazer. Arrume a sua casa, cuide do seu corpo, estude, ore, ajude alguém, prepare o recipiente para o azeite que vai descer. Muitas vezes Deus não manda a chuva porque não temos onde armazenar a água. Se você está pedindo um crescimento financeiro, você já organizou suas finanças atuais? Se você pede uma família, você já curou suas emoções para não ferir quem vai chegar? O de repente vai te encontrar fazendo o que você foi chamado para fazer. Não deixe a espera paralisar a sua vida. A vida não começa quando a luta acaba. A vida está acontecendo agora, e a sua fidelidade no agora é o que atrai o futuro. Eu sinto que preciso falar diretamente com alguém que está prestes a chutar o balde. Alguém que disse, para mim chega, eu não aguento mais um dia. Escute com atenção. O inimigo investe pesado em fazer você desistir na véspera da vitória. Ele não gasta munição com quem não tem futuro. Se o ataque está insuportável, é porque a conquista é inevitável. Você não chegou até aqui para morrer na praia. Você não sobreviveu a tudo o que sobreviveu para acabar envergonhado. A história não termina na cruz. A história termina na ressurreição. A sua sexta-feira da paixão pode ter durado muito tempo, mas o domingo de manhã está chegando. E quando a pedra rolar, nada poderá deter a vida que vai brotar de você. A luta que pareceu eterna vai terminar de repente, porque os ciclos de Deus são perfeitos. Há um tempo para chorar e um tempo para rir. O tempo do choro está expirando. O cronômetro do céu está zerando essa etapa. Prepare-se para ser surpreendido pela bondade de Deus. Prepare-se para viver dias onde você vai olhar para o seu cônjuge, para os seus filhos, para a sua carreira, para o seu ministério e vai dizer, só o Senhor fez isso. Você vai se lembrar desses dias de angústia, como águas que passaram. A cicatriz vai ficar, não para doer, mas para contar a história de como você venceu. Existe uma atmosfera de milagre sendo gerada agora, enquanto você ouve ou lê estas palavras. Não é emoção, é discernimento. O vento está mudando, as peças estão se encaixando, aquilo que estava travado, emperrado por forças que você não via, está sendo destravado pela mão poderosa do Senhor. Portas que estavam trancadas com cadeados de bronze estão sendo abertas. Corações que estavam endurecidos contra você estão sendo amolecidos. Recursos que estavam retidos estão sendo liberados. Creia no poder da virada repentina. Não baseie sua fé no noticiário, na economia ou nas opiniões dos especialistas. Eles analisam o natural. Você vive pelo sobrenatural. O Deus que abriu o Mar Vermelho não mudou. E lembre-se, o mar só se abriu quando o povo não tinha mais para onde correr. Faraó atrás, montanhas aos lados, mar à frente. O fim da linha humana é o início do território divino. Se você está sem saída, parabéns, você está no lugar perfeito para um milagre. Então, levante a sua cabeça, enxugue essas lágrimas, sacuda a poeira, vista a sua armadura mais uma vez, não com peso, mas com a certeza da vitória. Sorria para o futuro porque ele é glorioso. A luta foi longa, foi dolorosa, foi solitária, mas ela tem um prazo de validade, e esse prazo está acabando. O seu, de repente, está vindo em sua direção com a força de um trem de carga. Nada pode impedir o que Deus decidiu abençoar. Você é um escolhido, e escolhidos não são definidos pelas suas lutas, mas pelas suas vitórias.
A eternidade da dor era uma ilusão. A realidade é a bondade de Deus que vai te alcançar subitamente. Respire fundo e receba essa paz. A paz de quem sabe que o Pai está no controle. A paz de quem sabe que a tempestade está perdendo a força. O sol vai brilhar novamente e vai brilhar mais forte do que nunca. Acredite, espere, confie, porque a qualquer momento o telefone vai tocar, a porta vai abrir e você vai entender por que valeu a pena não desistir. Enquanto esse momento se desdobra no invisível, eu quero convidar você a fazer um ato profético simples, mas poderoso. Se você crê que o seu de repente está chegando, se você sente no seu espírito que este ciclo está se encerrando, deixe aqui embaixo um sinal de fé. Escreva nos comentários: o meu tempo chegou. Declare isso não apenas como um desejo, mas como uma verdade estabelecida. E se esta mensagem foi o copo de água fresca que a sua alma precisava no meio deste deserto, considere se inscrever no canal. Nós somos uma família de escolhidos, caminhando juntos, lembrando uns aos outros da promessa quando o caminho fica difícil. Você não está sozinho. Nós estamos juntos nessa jornada rumo à Terra Prometida. A luta acaba agora. A vitória começa já. Fique na paz que excede todo o entendimento. Até o próximo vídeo.